Boa tarde a todos. Antes de mais, muito obrigado em nome da Eurodefense Jovem Portugal. O meu nome é Vitali e vamos começar hoje a ter a nossa tertúlia, a 10ª, sobre a situação da crise na Ucrânia. E temos connosco o Major-General do Exército Português, Carlos Branco, que está na situação de reserva e que nos vai falar um pouco sobre a sua perspectiva, que tanto nos honra. O Major-General serviu na ONU, nos Balcãs, antes de Dayton, como observador militar. Serviu também no quartel-general da Eurofor, em Florença, como chefe da secção de análise de informações. Em 2001 foi selecionado para a divisão militar da DPKO, o Departamento de Peacekeeping, na sede da ONU em Nova Iorque, como Peacekeeping Affairs Officer para as missões da ONU no Médio Oriente, tratando-se do Líbano, da Síria, Israel, Iraque e fronteira do Kuwait. Foi ainda comandante de regimento e segundo comandante da Brigada Aerotransportada e porta-voz do COMISAF no Afeganistão. Em 2008 assumiu o cargo de subdiretor do Instituto de Defesa Nacional e diretor de doutrina do Exército, antes de ser selecionado para o cargo de diretor da Divisão de Cooperação e Segurança Regional no Estado-Maior Militar Internacional no quartel-general da NATO. Nesta função foi responsável pelo planeamento estratégico da cooperação militar da OTAN com todos os seus parceiros. Mais tarde, foi segundo comandante do Instituto Superior Militar, o War College, com o portfólio da pesquisa e desenvolvimento. Nesta última qualidade, foi editor-chefe das publicações científicas do Instituto. Atualmente é autor de mais de 70 artigos sobre assuntos técnico-militares, seja de gestão, de resolução de conflitos, segurança e defesa, que são publicados em livros, para além de uma presença assídua em diversos jornais. Também é autor de 2 livros e co-editor de 4 deles. Por acaso agora já sou de 3. Já sou de 3 e temos uma atualização. Leciona em várias universidades e escolas e também é membro de vários think tanks, sejam nacionais e estrangeiros, e organizações cívicas. Foi co-diretor científico de um curso de pós-graduação em Média e Gestão de Crises no Instituto Superior das Ciências do Trabalho e da Empresa em Lisboa. Os seus principais temas de pesquisa e interesse são a manutenção da paz, a resolução dos conflitos, as comunicações estratégicas, a NATO, as Nações Unidas e a política comum de segurança e defesa da União Europeia. Bom, portanto, o que nós temos em causa é a Ucrânia, um ator, um pivô geoestratégico, no qual os Estados Unidos tiveram uma intervenção muito ativa, fundamentalmente a partir de 2004. Eu conto isto uma rajada para ir às respostas às perguntas, mas isto é fundamental nós termos em consideração. 2004 dá-se a primeira Revolução Laranja, 2010 o Yanukovych ganha as eleições, altera a política externa da Ucrânia, porque a política externa iniciada em 2004 estava orientada para a adesão à NATO. Aliás, em 2008, na Cimeira de Bucareste, o presidente George W. Bush convida a Ucrânia e a Geórgia para serem membros da NATO. Isto depois há aqui algumas tentativas de atenuar este convite, que poderemos discutir mais tarde, mas, portanto, a sequência é 2004, 2008, este convite, 2010, o Yanukovych e a alteração da política externa do centro de gravidade da política externa ucraniana, que deixa de ser pró-NATO e passa a ser a non-block policy. E esta non-block policy procurava, na medida do possível, ter um comportamento independente relativamente à Rússia, à União Europeia e aos Estados Unidos. Temos 2014. 2014 há um golpe de Estado, patrocinado igualmente pelos Estados Unidos, e dessa altura até aos dias de hoje, distam já 8 anos, houve um afastamento, um agravamento da animosidade entre a Ucrânia e a Rússia. Há situações de grande complexidade que eu não vou elaborar agora aqui, mas que se prende com a proibição da utilização da língua russa, depois o problema da Crimeia, ainda em 2014, e depois no ano a seguir a situação no Donbass, uma situação escaldante, de perseguições, de alguns pogromes, etc. Problemas que envolviam componentes étnicas. Bom, a Rússia sentia-se humilhada. Durante praticamente 30 anos não tinha conseguido parar o alargamento da NATO.
e, sobretudo, não era ouvida, as suas preces não eram ouvidas, e decide dar um passo em frente. E qual é esse passo em frente? Esse passo em frente é, tirando partido de um exercício militar em larga escala, que incluía também a Bielorrússia, decide, numa demonstração de força, conjugar demonstração de força com uma manobra política. E essa manobra política passava fundamentalmente por propor a Washington e a Bruxelas uma série de medidas que são conhecidas e que depois nem Washington nem Bruxelas atenderam, mas fundamentalmente prendia-se com a mais importante delas todas, e aquela que é decisiva, prendia-se com a não adesão da Ucrânia à NATO. E há aqui alguns catalisadores específicos, um catalisador específico em particular que, digamos, transtornou o copo. E o que é que foi? Foi quando o presidente Zelensky vai para a conferência de Munique, salvo erro no dia 19 de fevereiro, dizer que, bom e tal, eu já não estou interessado em respeitar os protocolos de Budapeste de 1994, que no fundo, como vocês sabem, previa a neutralidade da Ucrânia em contrapartida com abandonar o armamento nuclear que possuía. Portanto, na prática, o Zelensky vai para Munique dar a entender que estaria interessado em rearmar-se nuclearmente. Isto tem mais envolventes porque os russos suspeitavam que a Ucrânia estaria numa fase muito avançada do desenvolvimento de armas nucleares. Isto também seria outra conversa, porque há dois tipos de armas nucleares, tendo em conta que conhecia a tecnologia e tinha quem os apoiasse. Bom, isto foi uma coisa que enfureceu bastante Putin, e Putin, passado 48 horas, reconhece as duas repúblicas gêmeas de Donetsk e Lugansk, reconhece-as e, portanto, abraça a sua independência. Aliás, isto é uma coisa absolutamente estúpida, esta guerra, porque esta guerra vai terminar exatamente do modo como iria terminar se não tivesse acontecido. Passa a cacofonia. Ou seja, esta guerra só vai terminar quando o Putin tiver garantias absolutas que a Ucrânia não vai integrar a NATO. O que fez transbordar o copo foi o discurso do Zelensky, e claramente que as elites ucranianas não estavam interessadas nos acordos de Minsk, e portanto a partir daí foi a invasão, uma invasão que depois também justifica alguma conversa sobre ela, porque, como já perceberam, e quando se olha para o mapa da Ucrânia, percebe-se que há um desequilíbrio, uma assimetria da colocação de forças que está fundamentalmente na zona leste do Dnieper. Pronto, isto foi uma intervenção muito rápida que eu fiz, e que mesmo assim foi longa demais. Eu peço desculpa, então eu vou responder rapidamente às questões. Bem, a primeira questão prende-se com o sucesso rápido. Eu nunca ouvi as autoridades de Moscovo ou o comando das Forças Armadas Russas dizer que isto ia ser uma operação rápida. Nunca ouvi. Ouvi, sim, a opinião, as centrais de comunicação ocidentais a dizer que ia ser uma operação rápida. Eu nunca ouvi. Aliás, tanto nunca ouvi, porque a ouvir seria um disparate, não é? A Rússia não está interessada em envolver-se num conflito com a NATO. Ponto. E, aliás, já agora faço aqui um parênteses para dizer que eu discordo frontalmente destas considerações sobre o caráter e os azedumes e a mood do Putin, ou do Biden, ou seja, de quem for. E são formas muito primárias, muito simplistas de abordar problemas complexos e dizer que não é estratégia, não se podem abordar estes problemas dessa maneira. E vejo com muito bons olhos que a Ucrânia seja membro da União Europeia, porque não,
Agora, relativamente à questão da NATO, acho que o assunto está bastante discutido já e eu não iria elaborar muito sobre ele. Boa tarde. Em primeiro lugar, queria cumprimentar o Major-General Carlos Branco, que eu já há algum tempo que não estava com ele. Estive com ele em Coimbra, na Universidade do Minho, há algum tempo. Já lá vai há algum tempo também. Eu estava a ouvir falar o Sr. Major-General e eu disse, e tomei atenção de que disse de que estava preparada uma operação militar alargada na zona de Donbass, portanto, antes do conflito. O que é certo é que esse tipo de notícias realmente foge um bocado já do nosso, não é? do nosso ambiente, digamos assim, e muitas vezes não temos acesso a informação desse género. E a minha pergunta vai nesse sentido. Até que ponto é que essa operação existia e até que ponto é que nós podemos afirmar que, efetivamente, como alguns dizem, e há bocadinho rotulou, que não gosta de pôr rótulos que o Putin é assim, ou está doido, ou pronto, enlouqueceu. Esse e aos outros. Sim, exatamente, e aos outros também. Mas até que ponto é que os Estados Unidos não foram eles próprios que provocaram esta situação? Porque quando se fala num tipo de operação que estava a falar, é muito, quer dizer, é reativa, não é? Era lógico. E depois daquele discurso de Zelensky também que falou em Munique. Portanto, eu acho que nós muitas vezes não nos colocamos no lugar do outro, ou temos alguma dificuldade. A primeira é a falta de informação. Claro, a falta de informação é a questão mais importante que está aqui em causa. Por exemplo, eu não consigo perceber porque é que ninguém debateu ainda na nossa televisão a morte do senhor Denis Kiriev, que era um dos membros da delegação ucraniana às conversações. Ou, por exemplo, porque é que ontem na televisão ninguém discutiu a carta que o Yanukovych, que se encontra em Minsk, e que enviou ao presidente Zelensky a dizer-lhe para terminar com o banho de sangue, etc, etc. Portanto, e podia dizer muitas outras coisas, e não lhe manda a ordem de operações da missão que estava programada, porque, enfim, não é? Porque recebia hoje, ou não podia ainda. E, por exemplo, também ninguém fala da intervenção da senhora Victor Nuland no Senado, quando ela admitiu, após uma interrogação por parte do senador Marco Rubio, que de facto os Estados Unidos tinham laboratórios na Ucrânia, que, enfim, centros de investigação de armas biológicas. Não. Portanto, todas estas coisas, algumas delas estão aí, portanto, estão em fontes abertas, todas elas, aliás, eu funciono exclusivamente com fontes abertas, a única questão tem que ver com onde é que a gente, quer dizer, as fontes abertas têm que ser de facto muitas, o indivíduo tem que se debruçar sistematicamente, é um trabalho moroso e difícil. Agora, eu percebo perfeitamente que quem tenha que trabalhar 8 horas e que não tenha disponibilidade para isso, tem que, inevitavelmente, ouvir apenas aquilo que lhe é proporcionado pela comunicação social. Mas a comunicação social é extremamente seletiva naquilo que escolhe para proporcionar às pessoas. Bom, relativamente à outra questão que os Estados Unidos provocaram esta situação, eu estou convencido disso? Estou convencido? Não. Eu tenho documentação, tenho afirmações sobre esta matéria. Aliás, eu também posso partilhar convosco, mas isto está na internet, se googlarem, agora temos um novo verbo em português, googlar Extending Russia, Rand Corporation, vão à página, podem começar a consultar pelo índice, vão à página, salvo erro, ao capítulo 4, e explica lá aquilo que está a acontecer agora. É um documento de 2019, fornecer equipamento letal à Rússia, etc, está lá tudo. Portanto, tudo isto está em fontes abertas e, curiosamente, uma coisa que eu acho absolutamente simpática é que está em fontes abertas
e são os próprios americanos que disponibilizam e falam isto sem rebuço, que acho que é uma postura de franqueza e honestidade pela qual eu tenho apreço. Vamos passar à nossa próxima questão dos nossos convidados. José Pereira também tem uma questão e vamos dar espaço. Peço mais uma vez que seja curta também, se faz favor. Boa tarde, meu general. Muito obrigado pela sua conferência. Meu nome é José Alberto Pereira, sou secretário-geral da Eurodefensa de Portugal. A minha pergunta para si é muito curta. Podemos concluir com todo este aparato que a comunicação social entra definitivamente nos pilares das guerras híbridas? É só isto. Muito obrigado. Eu não posso deixar de dizer que todos nós vivemos numa bolha. E a comunicação social alinha-se com um lado. E só houve um lado e não houve o outro. E a consequência disso é que nós temos sempre visões enviesadas dos acontecimentos. Nós teríamos sempre visões enviesadas dos acontecimentos. A questão é a dimensão desse enviesamento. Eu, por exemplo, às vezes estou a ouvir coisas na televisão e aquilo é exatamente assim, mas ao contrário. Por isso é preciso ter muita cautela. Eu, por exemplo, ontem estava num determinado sítio e estava uma pessoa a dizer que as cidades na Ucrânia estavam todas destruídas. Não é verdade. Porquê? Porquê é que se diz uma coisa destas? E sabe o que acontece? Isto é tantas vezes repetido que o indivíduo às vezes está a almoçar e está a ouvir a televisão e está a ouvir isto, às vezes quase que começa a acreditar por causa da forma intensa com que é bombardeado com estas notícias. Portanto, folgo muito que tenha colocado esta questão, porque isto é crucial, e não só é crucial, mas tem a ver com a democracia, a qualidade do mundo em que vivemos. Eu, neste sentido, queria perguntar ao Sr. Major-General se acha que esta armadilha de tecidos pode ser aplicada neste conflito e, se sim, em que momento do início desta invasão é que esta armadilha, digamos, fechou e que levou a Rússia, conforme também aqui António Rosa coloca a questão, a encarar o conflito de uma maneira diferente? Certo. Olha, a armadilha do Tucídides é algo que se aplica seguramente relativamente ao confronto entre os Estados Unidos e a China. Ok? A Rússia foi provocada, foi encostada à parede e optou pelo mal menor. Porque, basicamente, isto que eu vou dizer não é a minha opinião, atenção. É o pensamento de determinados círculos em Moscovo. Se nós não atuamos agora, daqui a um ano é tarde. Porque daqui a um ano eles podem ter armas nucleares, podem ter um laboratório, podem ter um arsenal de armas biológicas, etc, etc. Se em 2022 lhe colocam mais 1,3 bilhões de dólares na conta para se continuarem a reforçar, não é por acaso que o Putin fala em desarmamento, ok? Desarmamento e desnazificação. Se nós não atuamos agora, hoje, amanhã é tarde. E por isso as coisas tiveram este acontecimento. Mais uma vez, quero deixar claro, gostaria de sublinhar que eu estou a reproduzir pensamentos que não são meus. E não estou aqui numa postura defensiva. É numa questão de honestidade intelectual, porque foi isto que foi pensado em Moscou. Poderá ser este o momento-chave em que a União Europeia se assume como estando em boas condições para financiar a sua defesa e adquirir sistemas de defesa para o uso comunitário? Eu gostava de lhe responder positivamente, gostava imenso de lhe responder positivamente e espero que essa interrogação seja uma afirmação, mas eu receio que estes 2% que os Estados vão procurar atingir, a aquisição dos equipamentos vai ser do outro lado do oceano e não nas nossas indústrias de defesa na Europa.
E é neste ponto, talvez, de esperança, exatamente. de que a União Europeia tenha essa capacidade. Vamos dar por terminada esta tertúlia sobre a crise na Ucrânia.